começo do ano, meu médico me disse que talvez eu não vivesse até o Natal. Então eu resolvi deixar mensagens para as pessoas que eu amo. Você fica linda de vermelho desde pequenininha, sabia? Os presentes estão no baú, corre lá. Não chore, minha filha. Você sabe como eu queria estar aí. Eu não passei o Natal com eles. Porque eu tinha que agradecer outra família. A que perdeu alguém. Que me doou um coração. Obrigado. Doe amor neste Natal. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Há 10 anos em Ourinhos, o restaurante La Parrilla oferece o melhor da gastronomia argentina, além de uma carta de vinhos de vários países e chopp Heineken em dobro toda quinta. Venha com toda a família desfrutar de um ambiente agradável e passar momentos inesquecíveis com quem sabe realmente fazer um churrasco argentino. Restaurante La Parrilla, um argentino genuinamente ouriense. Começando mais um Jogo Rápido aqui pela TV, pelas redes sociais. E hoje eu recebo essa ilustre pessoa. Ele é professor e jornalista Alexandre Mansinho. Seja bem-vindo. Maravilha, professor. Obrigado por ter convidado. Pode parecer que não, mas embora a gente trabalhe aqui na mesma TV, é complicado a gente se encontrar, né? Às vezes a gente só se encontra pelas redes sociais mesmo, né? O santo da casa aqui. Não sei. Mas cadê você, né? Pois é, a gente nunca sabe. A gente sabe que tá todo mundo trabalhando, mas não sabe bem onde. Tá num ponto lá da cidade, outro tá no outro ponto da cidade. E é assim. E aí hoje conseguimos trazê-lo no Jogo Rápido. Maravilha. E é verdade, nós já marcamos várias vezes, não deu, né? Por causa do trabalho e tudo mais. E você aí que está nos assistindo, deixa aí sua perguntinha, seus questionamentos. E nós vamos falar um pouquinho da vida dele, da carreira dele. E depois a política, as espetadas. E a verdade, né? Pois é, a verdade, né, professor? Então, rapaz, eu comecei a minha primeira... eu nasci em São Paulo, né? E nasci na Vila Maria, lá em São Paulo. E vim para Ourinhos, aqui no finalzinho dos anos 90. E passou um tempo aqui, eu estudei letras. Depois estudei filosofia, aí comecei a estudar várias coisas, tornei-me professor. E aí, nessas coisas doidas aí do mundo, né, eu optei por fazer uma coisa que eu sempre gostei bastante, que é o jornalismo. E por volta aí de 2014, 2015, por aí, eu comecei a trabalhar como jornalista, primeiro lá no Negocião, né? Grande Hernani, a Hernani e a Marcília, forte abraço aí, foram muito importantes na minha carreira. Depois, o grande Abner Tinello, que quase ninguém conhece aqui em Ourinhos, né? Que também foi muito importante, uma pessoa fantástica. Eu tenho muita sorte, viu, professor? Trabalhei só com gente boa. Tirando agora que eu tô na TV Sam, que tá meio complicado. Brincadeira, que também a gente... Olha lá, olha o dono lá, tá lá. Cara, lá, a produção já ficou brava, olhou de rabo de olho lá. E, enfim... Grande Samuel Sanches, um abraço, tá ali. E a minha história sempre foi muito ligada, assim, né, Trabalhei um tempo quando eu era professor, eu era sindicalista, né? Fiz bastante movimento social e, enfim, isso acabou moldando, né, a minha história. E hoje eu me defino mais como uma pessoa ponderada. Se tivesse aí agora tá tudo cheio de rótulo, né? Se tivesse o ponderalismo, eu seria o ponderalismo, justamente.
né? Porque tudo, né, extrema é complicado, Não. né? E é interessante, professor, que a gente está numa época que você tem que comprar o combo, né? É como se você fosse pro McDonald's. Você compra o lanche e você não pode se livrar da batata. Sim. Né? Você compra um negócio, você tem que... Não, você pode simplesmente... eu concordo com tal coisa que esse cidadão falou, mas tal coisa não tem cabimento. E isso não faz com que a outra pessoa seja uma pessoa ruim. Só que vocês não se... ninguém é obrigado a concordar com tudo, né, professor? E, assim, Respeitar. Sim, o respeito acima a opinião de de cada um. Só porque a pessoa pensa diferente de você, você vai dizer que ela é mal intencionada? Exatamente. O que aconteceu com a Carol lá, que é apoiadora do Bolsonaro, ela é homossexual, e aí acabou sendo espancada e ninguém saiu em defesa a favor a ela por ser apoiadora do Bolsonaro. E vice-versa. Eu acho que o ser humano tem que ser respeitado. A gente tá permitindo que essas ideologias deixem aí em segundo plano a humanidade, né? Exatamente. A gente acaba entrando na política já. Sim. Você tava falando da sua vida, aguenta aí que a gente vai falar da política. Agora, você morou sempre em Ourinhos? Não, eu sou nascido e criado em São Paulo, vim pra cá com 18 anos. Isso, e assim, antes de começar, deixa eu falar, eu preciso mandar 2 abraços. O espaço é seu. Importantes, 2 abraços importantes. O primeiro pra minha esposa, Dirce, um amor de pessoa. Sem ela, eu não... É uma mulher que tá sempre do lado, apoiando, mulher, sabe, que... A gente come arroz sem sal juntos, às vezes quando tem um bife a gente come juntos. Rói o osso e come o filé mignon. Rói o osso, come o filé mignon. É uma sempre mulher junto. Parceira. A mãe Legal dela isso. disse, nossa, ó, cuida bem porque de onde veio essa não vem mais nada. Sempre juntos. E Isso é bonito. E tenho que agradecer também, tenho que dar um forte abraço para os meus colegas de imprensa aqui de Ourinhos. Claro. O pessoal fala assim, nossa, mas... deve ser um inimigo do outro. Imagina, gente, no dia a dia, no trabalho, tá? Eu, Letícia Azevedo, a própria Natália, enfim, a gente quando tá na rua é um pelo outro, porque às vezes a gente fica em situações difíceis e um colega ajuda o outro. O pessoal da Band aqui da região manda mensagem, a gente troca pauta. O pessoal da Globo, TV tem também, né? Vocês têm um contato. Às vezes a gente faz uma matéria um dia, no outro dia tá na TV tem, né? É por aí. E assim vai. Então, grande abraço para meus colegas de imprensa, principalmente você, Letícia, que falou que se eu não mandasse um abraço para você, ela ia me bater. Para que não haja violência. Sim, aqui também, ó, a Cine Shop Solares, né? Kits a partir de 4.999 na sua casa, energia solar aí, para quem quer economizar, tá gastando aí 300, 400 reais por mês. Você pode economizar até o 95% de energia solar. Cine Shop Solares. Se você digita lá solares.com.br, cineshop.com.br, você vai acessar o site, você pode comprar online à vontade, toda comodidade, você vai receber na tua casa com frete grátis, homologação grátis, tá aqui, Cine Shop Solares, certo? Uma curiosidade que eu... do Léo Gás. Do Léo Gás e Água. Meu pai. Olha lá. Achei legal a questão que a gente vai da sustentabilidade, né? Sim. E o interessante, 2 litros de óleo usado você troca por 2 pedras de sabão ecológico. Interessante o que a Ultragás vem fazendo com seus parceiros. Então a Léo Gás e Água, tá aqui, ó. Rua 12 de Outubro, 421. Você que tem aí o óleo, acabou de fritar, sim, né? Coloca na garrafa PET de 2 litros de Coca-Cola, de qualquer outro refrigerante, e leva lá, troca 2 litros por 2 pedrinhas de sabão. E é importante, professor, o seguinte, vamos já ferver um pouco aqui, né? Vamos ferver um pouco aqui. Toca o barco. O pessoal fala assim, ecologia é uma bandeira de esquerda. Gente, ecologia é uma bandeira de gente, de ser humano.
A gente tem que parar com essa palhaçada, né? De achar que tal coisa é bandeira de esquerda. Não, gente. Se você fica doente e vai no UPA, se você for de esquerda, de direita, de centro, pulando num pé só, você vai precisar de atendimento. Exato. Né? Isso é uma palhaçada terrível, terrível, terrível. Edivaldo Lúcio, um abraço, tá acompanhando o programa aí. Grande Vadir, né? Também. A Sil Pontes, Cacilda Souza, Igor Montoro, tá tudo ligadão aí na João Amaro, né? Quero mandar também um beijo pra minha esposa Tati, que tá acompanhando. Já mandou mensagem aqui, ó. Vai ter que mandar. O que seria a gente sem ter aquele apoio, né, cara? Exatamente, isso é legal. Isso é a família, em primeiro lugar. Aquela que se você... Família importantíssimo, né? Porque senão, solto no mundo, a gente só faz besteira, né? Exatamente. Pois é. Aqui, a gente tava falando da sustentabilidade. Você lembra aquela matéria da Lagoa? O prefeito pediu para limpar, mas ainda não temos tratamento de esgoto. O que aconteceu? Nós fomos lá, saiu, até depois saiu na TV Tem e tudo mais, aquela lagoa, e ela tá contaminada. Então, um dos pontos, né, críticos da nossa cidade, que todo o esgoto da nossa cidade de Ourinhos, é jogado naquela lagoa lá. E aí, muitas pessoas, elas começam a se libertar e começaram a pedir nos comentários que tem pernilongo, tá muito sujo e tal, por causa que não havia assim uma liderança, uma pessoa que colocasse a cara a tapa lá. Então nós fomos lá, nós fizemos essa matéria, e as pessoas pediram, e a população pediu, pelo amor de Deus, sendo que o caminhão foi lá, nós vimos o caminhão indo lá, tirou o aguapé lá, tudo, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Então, professor, a questão ecológica aqui em Ourinhos é uma questão muito complicada. E como eu disse no começo, né, do nosso bate-papo, por força da ética jornalística e por força também de uma posição pessoal, eu costumo ser um cara muito ponderado, né? Por exemplo, eu acredito piamente que Lucas Pocai é uma pessoa bem intencionada. Eu penso assim. Sim. Só que o que acontece? Algumas coisas que acontecem, né, fazem com que ele tenha um desempenho não muito bom. Primeiro, numa campanha política, você acaba trocando favor, aquela tal da maldita velha política, né? Você acaba trocando favor, e aí nessa troca de favor, quando você entra, você tem que trazer várias pessoas que de repente não seria mais competente. Eu coloco o cargo X porque ele me ajudou na campanha. E aí o que acontece? Embora eu acho que Lucas Pocai é sim uma pessoa bem intencionada, eu tenho algumas reservas. Por quê? Porque ele tem dificuldade em trabalhar com conselho, né? O conselho de trânsito não tem, o conselho de manejo dos recursos hídricos não tem, um conselho que trabalha essa questão, né? Um conselho ligado à SAI que trabalha a questão hídrica de Ourinhos não tem. São coisas importantes, né? A gente vê, por exemplo, o caso, né, R$160 mil gasto na Praça Melo Peixoto para se fazer aquele enfeite. Ninguém concordou, ninguém gostou, os comerciantes se sentiram prejudicados por muita coisa. Concordo. E era uma coisa muito simples, professor. Faz assim, chama os comerciantes e fala: gente, vai ter uma reunião em tal lugar, tal dia, tal hora. Nós temos R$160 mil para gastar. Como que a gente vai fazer isso? Chama o comerciante. Essa ideia seria fantástica. Chama o comerciante para trabalhar. Mas pelo histórico dele, jamais ele faria isso, porque ele ficou 8 anos como vereador, veio o pai, veio o tio, veio a família toda da gestão passada, e ele sempre culpa a gestão passada. Sim. E ele foi da gestão passada. Essa maldita polarização. A polarização. Essa maldita polarização. Não tem... e foi respondendo a pergunta da questão do lago, o Guaporé está sofrendo demais. Muito. O Guaporé está sofrendo demais. Até a Cacilda Souza gravou um vídeo em cima disso. Desesperado. Fez até uma piadinha, né? Se você quiser levar uma chupada, vai lá. Vai lá. Tá
tá a hora que for, né? Não interessa ferrado. Criança, bebê, adulto, idoso, quer lá chupar, vai lá. Vai lá, o pernilongo lá, tem uns cavalos lá. E o pessoal lá sofre, o pessoal da Vila Brasil sofre, o pessoal do outro lado da cidade, ali região da Vila Odilon sofre, e é uma questão o quê? É uma questão de, sabemos que existe esse problema, vamos fazer com a comunidade um processo de uma tabela, fala assim, ó, faz calor, fim de ano, vai ter água a pé, né? Vamos tratar isso, vamos pensar primeiro, vamos pensar nas pessoas. Porque essa questão ecológica é muito séria. Professor, Ourinhos está no ranking do município Verde Azul, nós estamos na 430ª posição. Ou seja, dos 600 e poucos municípios que nós temos no estado de São Paulo, a nossa posição é 430. Horrível. Tá? E não é uma coisa muito difícil, não, porque São Pedro do Turvo está em 4º lugar. Nossa, gente. Botucatu está em 1º lugar. Tá? Eu acho que não houve uma preocupação, porque tinha uma verba disponível, 18 milhões para tratar o esgoto em 2014 ali, que caducou. Sim, mas aí o que acontece? Vou dar aqui a minha opinião, né? Claro, né? Embora, veja bem, acabei de falar, nossa, o Lucas Pocá é bem intencionado. É bem intencionado, mas o que acontece? Aquela vaidade, não basta eu quero fazer um programa que é meu. Aí você vai lá, deixa caducar esse empréstimo de 18 milhões que iria resolver o problema, explicar para a população como é que funciona, né? O esgoto, existem 2 lagoas sanitárias. Uma ali na Vila Brasil e a outra do outro lado da cidade, nas margens do rio Paranapanema. Ali eu não sei que bairro que é, mas você sai da Vila Odilon, entra numa estradinha ali que vai beirando as cerâmicas ali, um pouquinho antes da Ponte Velha ali, já atravessando para o Paraná. Tem outra lagoa lá imensa, maior do que aquela que a gente foi. Sim. Né? Se esse empréstimo tivesse sido levado, porque o estudo todo foi feito, já tinha todo o planejamento, sim, toda a burocracia da Caixa Econômica Federal, o ego, sim, é o ego dos candidatos, dos prefeitos. Porque não vai ter meu nome, gente. Então você não está pensando na população. Absurdo. Você entendeu? Agora veja, por exemplo, eu sei que você tem pensamento crítico a respeito disso, mas o que acontece? A questão do asfalto. Não, se for coisa boa, eu vou elogiar. Sim, vou elogiar. Questão do asfalto. Está sendo feito. Né? E era um problema seríssimo que Ourinhos tinha. Está sendo resolvido. Sabe um ponto disso aí que está sendo feito? Só que o que acontece? Os canos estão velhos. Sim. Então, o que acontece? Do meu ponto de vista, sim, eu vejo que ele joga o asfalto ali, fica lindo, maravilhoso. Só que os canos estão estourando. Sim, mas aí é uma questão também de planejamento, projeto. Agora, uma coisa que eu vou falar que vai ser até um pouco polêmica: saúde. A nossa saúde primária. O que é saúde primária, população? Presta atenção. É quando você está com um problema de pressão alta, você fala, nossa, eu preciso me cuidar. Aí você vai no posto, você vai no clínico geral, o clínico geral te acolhe, pede o exame, ou seja, sem pressa. Você não está passando mal, você está cuidando da sua saúde, a saúde primária. Nisso, Ourinhos não tem tido muito o que reclamar. Muito, porque tem uns pontos aí, né? Não tem tido muito o que reclamar. Agora, quando você precisa de um atendimento especializado, aí você começa a ter problema. O UPA, por exemplo. Né? O UPA, gente, funcionários do UPA são muito bons. Tá? Com uma exceção de um problema ou outro que a população às vezes tem com um médico ou outro, mas os enfermeiros, as enfermeiras, o atendente, eles são realmente muito bons. Tá? A reclamação é muito pouca a respeito desses profissionais. Inclusive, um abraço para eles aí, porque eles são muito malhado, né? Malhado. E são ótimos profissionais. São boas, são sim. Mas o que acontece? Quando você chega lá com uma pessoa numa situação que ela precisa de um atendimento especializado, não tem. Aí começa aquela história de transferência para Santa Casa. Aí começa uma novela, a pessoa sofre, a família sofre. E é um problema que é um pouco... Fora a demora dos exames. Sim, tem amigos exames, e munícipes que estão aguardando 6 meses
de um exame não tem remédio, Sim. porque eu vejo lá, eu sempre falo assim, eu gostaria de morar lá no Facebook do prefeito, porque lá é lindo e você brilha, né? Sim, sim. E na realidade é outra, Sim. você entendeu? Então, aí quando se trata a respeito de saúde, né, a gente também não tem um conselho municipal onde as pessoas, os munícipes possam ir dar opinião. Então isso falta. E a gente sabe que não é só a prefeitura, que o Estado tem uma parcela grande de culpa. Exames especializados, remédios de alto custo, é obrigação do Estado. O Estado não cumpre. Nós sabemos disso, tá? Então, é um negócio complicado. Mas só para fechar a questão da Lagoa lá. Da Lagoa, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, levado a cabo essas 2 estações de tratamento que estavam no plano, nós já não teríamos mais o problema do pernilongo. Nós, no ranking do município Verde e Azul, nós subiríamos, porque hoje a nossa nota em matéria de tratamento de esgoto é 0, porque nós não tratamos nada. Não tem tratamento, e é cobrado lá. Né? É cobrado o uso do ramal. Né? É cobrado esse uso do ramal, 70% para o uso do ramal, que é o quê? Pegar o esgoto e levar para longe de você. Mas não adianta, aquilo ali tem contaminação ali, aquilo ali não podia estar daquela situação. E a proposta do Inácio, né, que entrou aí, né, nesse momento de crise, aliás, um homem corajoso, né? Quer você goste ou não goste do Inácio, um cara corajoso para assumir a SAI com aquele rojãozão como estava. Ele diz, não, nós vamos, vai levar a cabo o projeto de privatizar o tratamento. Eu gostaria muito que ele fizesse um bom trabalho. Lógico, eu gostaria muito, porque a população está sofrendo muito. Sim. A gente não pode ficar batendo. A gente vai olhar, a gente juntamente com o Observatório Social, Sim. porque é o dinheiro nosso, o dinheiro nosso. E lembrando que ele gastou 160 mil reais na iluminação lá, assim, jogou ali, não foi planejado, né? Ele poderia ter feito, não houve um planejamento. E tem aí, de último, porque assim, ó, começou, o que começou a bombar? Ipauçu, Ibirarema, aí eles ficaram loucos, joga mais a iluminação aí, coloca uma roda gigante, coloca isso, a roda gigante que é aquilo? Com todo respeito é o que? Riquinhos Park, né? Eu não lembro. São pessoas honestas, trabalhadoras. Sim. São, né, estão defendendo o pão ali, mas nada contra vocês, tá? O pessoal aí do Riquinhos Park, vocês são prestadores de serviço, nada contra vocês. Mas o que é aquilo? Mas, ele tava cobrando, né? São pessoas que estão lá trabalhando. Calma aí. Né? Aí, de repente, se foi pago e cobra da população, deveria ser de graça. Eu penso que aqueles... De graça não, porque já tá embutido. Esses 160 mil, eu acho que inclui o palco. Tudo, né? Tudo. E o Riquinho entrou lá só pra ter mais, né, encher a praça ali, pra dar aquela impressão. Mas não precisava. Já pensou se monta um secretariado técnico? Sim, e tem o grupo político também ali para articular, o negócio funciona. Sim, funciona. Agora, aquela troca de favor e a velha política, eu não admito. Então, por isso que eu falo sempre do Observatório Social, que dá base pra gente, dá propriedade pra gente falar muitas coisas. Detalhe, o Observatório Social não tem bandeira política. Não tem, exatamente. Lá você vai encontrar gente de direita, de esquerda, manco, pulando no pessoal, tudo. E eu tava conversando com o pessoal lá, parece que pra entrar não pode estar afiliado a partido nenhum. É importantíssimo isso. E aí uma coisa que eu gostaria de falar também, professor, além da questão do problema sério que a nossa cidade tem no que diz respeito à questão ecológica, né? É também alguns erros muito sérios que, repito, embora eu acho que Lucas Pocai é uma pessoa bem intencionada, ele cometeu alguns erros muito sérios. Por exemplo, começo da gestão, tá? Ninguém estava batendo nele ainda. A oposição, isso a gente tem que dá a mão à palmatória. Sim. Tá? Aqui ninguém tem político de estimação. Eu sou escravo da população e da notícia, tá?
O jornalista ele tem um compromisso com a população e com a verdade. Então, no começo do ano, ninguém tava... Aí, o cara me traz o tal do Paulo Flores. Dizendo que era um músico fantástico, que ia revolucionar, tal. Tá. Primeiro, uma pessoa pública que já tem um monte de postagem na internet, descendo o cacete em Deus e na religião. É complicado. Eu acho que tem que ser respeitado. Veja bem, você quer ser uma pessoa zombar pública, de Deus não é legal. Não, a questão não é nem se você é religioso ou não é. A questão é o seguinte: isso é uma coisa que não pega bem para alguém que é um homem público. É um homem público, né? Tem coisas, professor, que a gente só fala dentro da nossa casa para nossa esposa, ou às vezes nem para ela, né? E outra, só puxando um gancho e já se continuando, o que aconteceu com o Porta dos Fundos, que saiu no Netflix, né? Eles fizeram assim um trabalho zombando de Deus. Eles perderam muitos seguidores no Netflix, zombando. Assim, eu acho que tem que ser respeitado. Foi um filme que eles fizeram, infelizmente, que não deu certo. Eles têm capacidade de produzir algo para não ofender a religião das pessoas, tem que ser respeitado. Nesse caso, né? Veja bem, eu penso da seguinte forma. Sim. Eu penso no caso da questão da Porta dos Fundos, é um tipo de humor que eu não gosto. Né? Então eu não assisto. Entendi. Né? Ponto. Aí perdeu um monte de seguidores. Ponto. Agora voltando lá na cultura. Agora vamos voltar no Paulo Flores. Paulo Flores. Que o jogo aqui é rápido. Mas a gente tá ao vivo, viu, pessoal? Não tem corte aqui não. Vamos voltar na história do Paulo Flores. Aí me chega um cara que primeira coisa que ele fez, secretário de Cultura, já chegou batendo na associação dos pais e mães da escola de bailado. Meu querido, essas mães, pais e mães, né, mas a maioria são mães, né? O que eles já fizeram pela Escola Municipal de Bailado de Ourinhos, como que você chega e já vai tirando eles? Triste, né? Teve caso de evento, na época que a prefeitura pouco se importava, e gestões antigas, e que para ter o evento, a prefeitura não montou a iluminação, os pais pegaram os carros, entraram na Praça Melo Peixoto com os carros, ligaram os faróis para as meninas poderem dançar. Então é uma história, o cara chega já batendo em todo mundo, né? Os professores da cooperativa da época, que era uma cooperativa que estava redondinha, né? O Fernando Henrique, né? Nosso amigo, né? Que o perfil dele é Fernando Bass, né? Ele falou pra mim, um abraço, é um cara extremamente crítico, e ele falou pra mim, não, aquela associação, aquela cooperativa estava certinha. Ele é um cara extremamente crítico. Se ele falou, poxa, é porque tava. Tirou, não, vamos colocar a marca do Paulo Flores. Qual que foi a marca do Paulo Flores? Estou em casa um dia, recebo uma ligação, uma fonte, que aliás eu tenho muitas, né, falando assim, tem uma denúncia para fazer. E ela acabou contando para mim o maior caso de corrupção da história de Ourinhos, tá? Veja bem, vamos ser ponderados. Talvez Lucas Pocai não estivesse sabendo disso. Não sei, quem vai decidir isso é o Ministério Público. É o Ministério Público que vai ver quem que sabia, quem que não sabia. Agora, o que é fato? O secretário de Cultura da época, Paulo Flores, que na época era diretor da Escola de Música, tá? Secretário de Cultura da época, é uma pessoa respeitada, um músico respeitado, mas é muito difícil dizer que ele não sabia de nada. Montou-se um esquema com organograma de corrupção. Os professores pegavam um dinheiro que não era deles, que era dos cofres públicos, forjavam notas fiscais, tá? Doavam uma doação forjada para a escola de música ter instrumentos, né? Tudo na ilegalidade, ou seja, formação de quadrilha, né? Corrupção, fraude documental, corrupção ativa, passiva, né? Tudo quanto é jeito, ok? E aí o que acontece? A gente denunciou isso na época. Eu estava em outra casa, eu estava no Negocião, eu, o Hernani e a Marcília, né? Nós fizemos essa matéria em três pessoas, em 3 jornalistas, porque a coisa era grossa, e
quando foi pro ventilador, vamos dizer assim, o Paulo Flores caiu, né? E outro detalhe, né, professor querido, Paulo Flores morava, olha que coisa, né? Você tem um cara morando de favor na tua casa. Você descobre que esse cara tá te roubando. Ele ainda ficou mais de 15 dias morando na casa que era pago com dinheiro do munícipe. Ou seja, o munícipe que ele tungou, que ele roubou, né? Que é o dinheiro nosso. Né? Ainda mais da pasta da cultura, professor, que tem tão pouco recurso. Tem tão Quem pouco sofre dinheiro, são os professores, né? Exatamente. Então, os meninos e as meninas do bailado, os meninos e as meninas da música, quando querem fazer uma coisa diferente, a prefeitura não pode apoiar tudo, mas eles precisam de vender doce, vender... Isso não é o correto. Aí que tá, né? Se acontece esses problemas aí, chega assim, como se diz, na diretoria. O prefeito fica sabendo, sim. Só que aquele negócio assim, a troca de favores, cargos políticos... Eu não posso afirmar, né, isso, porque eu tenho por posição ética de dizer, não, quem vai apurar isso é o Ministério Público. Tomara a Deus eu espero também Eu espero também que nossa, mas enfim. Aí o que acontece? A Casa do Músico está no Ministério Público, tornou-se processo. Tornou-se processo, ótimo. Porque então não se sabe o dinheiro daquela Casa dos Músicos, é um aluguel que está sendo pago e a gente não sabe bem por quê. É um espaço para ensaio. Poxa, será que no Centro Cultural não tem espaço para ensaiar? E muito, hein? Nossa senhora! Tem. Né? Será que não tem? É um espaço para convivência dos músicos e tal. Né? A prefeitura economiza? Ok, então foi aberto o processo. Se a prefeitura realmente está economizando, se aquilo realmente é útil, a prefeitura vai mostrar e ok. Foram 2 secretários que caíram. Sim, primeiro o Paulo Flores, que caiu logo no comecinho, depois o Rodrigo Donato, né? Então, esses casos aí, nós já falamos de vários casos aí. Falamos do caso de corrupção da Cooperativa dos Músicos, né, que é da Secretaria de Cultura, na verdade, né, que foi usada criminosamente para roubar dinheiro do nosso munícipe. Temos o caso da escola da Casa dos Músicos, que está lá, que ainda está sendo, né, investigado pelo Ministério Público, né, e isso faz com que nós, né, com que a prefeitura, de alguma maneira, fique naquela, poxa, mas e aí? E tem outro caso também, professor, que já que a gente já falamos aí do Ministério Público, né? Logo no começo do ano, no começo da gestão, foi comprada uma máquina de asfalto, né? Usina móvel de asfalto. A prefeitura fez uma grande propaganda, né? Colocou vídeo de arquivo da máquina trabalhando e tal. Aí o que acontece? Na hora do vamos ver, a máquina não foi pra frente. Não pode usar. Não deu certo. Aí tá Eles chamam de elefante branco. Não, ali. Agora o que acontece? Foi aberto um processo também, tá? Só que a máquina tá aqui. A empresa que vendeu, Colombo, eu entrei em contato com o engenheiro, com o Colombo, dono da empresa, e perguntei para ele: seu Colombo, a prefeitura está dizendo que vai devolver a máquina. Ele falou assim: eu só aceito se o próprio Papai Noel vier devolver. Ou seja, se não for o Papai Noel trazendo, eu não aceito. Por quê? Porque da parte da empresa foi feito tudo certo. Da parte da prefeitura, o Tribunal de Contas mandou uma listinha de 11 pontos que a prefeitura errou. E aí, professor, a gente vai entrar pontos. E a gente vai entrar num outro tema que eu gostaria de falar. Nem sempre é corrupção, tá? Corrupção é quando o cara tem o ânimos, né? Antes de entrar, nós vamos pro intervalinho ali. E o pessoal sempre pergunta: o que tem aqui dentro? É água, viu, gente? A dele é água. E aqui é água também. Tá certo, gente. Gente, nós vamos pro intervalinho agora. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem aí, mandar só o pessoal, os abraços aqui, Jailton, a Tatiane, Vinícius, Ari, Rafael, o Greik, Silvia, Samuel Sanches, Guilherme, o Greik aqui, máquina se tornou mosca branca de olho azul. Beleza, pessoal, daqui a pouquinho. Fica aí, é só um intervalinho rapidinho. Já a gente volta.
Aí, ó. No começo do ano, meu médico me disse que talvez eu não vivesse até o Natal. Então eu resolvi deixar mensagens para as pessoas que eu amo. Você fica linda de vermelho desde pequenininha, sabia? Os presentes estão no baú, corre lá. Não chore, minha filha. Você sabe como eu queria estar aí. Eu não passei o Natal com eles. Porque eu tinha que agradecer outra família. A que perdeu alguém. Que me doou um coração. Obrigado. Doe amor neste Natal. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. O medo e a coragem, o nervosismo e a confiança, a amizade e o amor, um homem e um pai, uma brincadeira e uma aventura. Algumas coisas são divididas por uma simples linha, um carro comum e o novo Volkswagen Virtus. Bem-vindo ao Manual Cognitivo. Chegou o Virtus, desenhado para ser seu. Falei pra vocês aí que o intervalinho era rapidão. Tomamos uma aguinha aqui. Voltando aqui, ó, o Felipe Chamorro, entrou um abraço, Cícero, Guilherme, Itamar, mandando um abraço pra gente. E deixa a sua pergunta aí. A gente tá aqui num bate-papo gostoso junto com a população. Sim. Isso é legal. É até interessante falar do nome do Felipe Chamorro, que é um jornalista que eu admiro. É um jornalista que eu admiro, que eu respeito. Temos alguns problemas, né, no dia a dia, às vezes problema de pensamento, de conflito, que não mas nós precisamos aprender a viver com as pessoas que pensam diferente. Exato, né? exato. E por falar em diferente, a gente estava comentando a respeito da usina móvel de asfalto. Sim. Né? Foi gasto lá. E aí que eu estava comentando para você, né, professor, que nem sempre é corrupção. Nós tivemos, por exemplo, o caso Paulo Flores, por exemplo, e a Daniela Andrejevas, que foi quem denunciou o esquema da Escola Municipal de Música. Esses dois, a Dani já assumiu o que fez, então a gente pode já, né, dizer porque ela mesma assumiu o que fez. E o Paulo Flores, há provas robustíssimas sobre ele. Os outros, né, o secretário Rodrigo Donato e outras pessoas estão aí na mão do Ministério Público e eles vão verificar realmente, né, por meio do direito ao contraditório, vão verificar aí realmente se tem culpa ou não. Aí a Justiça, o Ministério Público que vai decidir. A Justiça vai decidir. E agora, no que diz respeito à usina móvel de asfalto, o que aconteceu? Foi incompetência. O Tribunal de Contas apontou, não havia, sabe o que, professor? Todo processo público tem que ter ali um funcionário que responda em nome da prefeitura para assinar papel, para dizer, não, chegou, ok, ele assina, porque é como se fosse a população dizendo, recebi, comprei, Sim. Ok. Não tinha essa pessoa. Não teve a transparência. Não teve a transparência, não teve ali. Então, esse processo, e por que não deu certo? Por que a peça não acoplou? O que aconteceu?
né? O Ministério Público vai ver isso, mas quer queira, quer não queira, nós temos aí uma máquina de alta tecnologia que poderia estar auxiliando nesse processo de recap, que nós já dizemos que é um processo, que é um projeto que está sendo bem feito, poderia estar auxiliando. Imagina só, rapaz. Funcionando. Poderia estar funcionando, poderia a população quer potencializando o trabalho, mas tá parada. Por quê? Porque alguém que não tinha competência, que cometeu erros primários, foi lá e... Né? É aquele negócio que quando uma empresa não vai bem, o dono, né, o diretor, que vai levar o chumbo, é o responsável. Ou seja, o prefeito é responsável. Sim. Infelizmente, sim, né, sim, tá ocorrendo esses problemas aí. Sobre a CPI da SAI, que a Câmara não aprovou. Tá. O que acontece, gente? Veja bem, o que produz uma fábrica de bolacha? Bolacha. Se a fábrica de bolacha não está produzindo bolacha, alguma coisa de errado tem, tá? E é assim, gente, a culpa é das gestões anteriores. Vamos aceitar isso. Tá. Vamos aceitar isso. Nós tivemos o grupo político do nosso prefeito atual, que esteve nessa história. Sim. Né? Esteve lá o Claudemir, depois nós tivemos o grupo político do Toshio Misato, tivemos a Belkis, né? Todos eles revezando, todos eles então têm parte da culpa. Sim. Então, não vamos falar mais em culpa. Por quê? Porque se a gente ficar discutindo a culpa, a gente vai chegar lá em Adão e Eva. É fácil, né? Chegar assim, a culpa não é minha, é dele, né? Agora ok. Não é isso. Agora ok. Nós queremos a população precisa. Agora, quer ver uma coisa que eu vou dizer que é bastidor da notícia, é isso que eu vou falar. Tá? Por que com a entrada do Inácio amenizou? Amenizou, os problemas continuam, mas amenizou. Eu digo que amenizou por quê? Porque eu moro no Parque Minas Gerais, o bairro, junto com o Jardim Paris e o Jardim Itamaraty, que são os 3 bairros que mais faltam água em Ourinhos. São os 3, no top 3 estamos lá. Tá? Por que nesses bairros amenizou? Agora eu consigo tomar banho todo dia na mesma hora. Antes eu tinha que acordar de madrugada para tomar banho. Por quê? Porque o Inácio entrou e primeira coisa que ele fez, ele foi conversar, eu sei isso de bastidor, de dentro da SAI. Ele foi conversar com os funcionários, coisa que o engenheiro Simoni, né? O que era Marcelo Simoni, isso. Coisa que o Marcelo Simoni não fazia. Tá? Marcelo Simoni não fazia. Currículo ótimo, respeitado no meio, porque o jornalista ele tem que fazer lição de casa, ele tem que pesquisar no caso, o objeto da notícia. Ele é respeitado no meio entre os outros engenheiros, ele tem um currículo muito bom, mas ele não conversava com os funcionários. É o seguinte, tem ali um parafuso que precisa apertar. Se a pessoa, o funcionário, que é quem vai apertar o parafuso, não é bem tratado, ele fala assim, depois eu aperto. Teve um funcionário que cansou de avisar, falou, gente, o caminhão precisa fazer a manutenção. Pelo amor de Deus, o motorista estava lá, ele me procurou, ele não quer se identificar, vocês sabem de quem que eu estou falando. Então, aí o caminhão pegou fogo e abriram uma sindicância e afastaram o motorista. Não é justo, porque ele veio avisando, e você, se você estiver assistindo aqui, nós estamos dando apoio para você. Sim. Vá atrás dos seus direitos, que você volta a trabalhar lá sim. Agora, aí voltando para essa questão, né? Então veja, com a entrada do Inácio, com essa nova gestão, olhando para o funcionário, ouvindo o funcionário, o Inácio fez reunião em todos os setores. Ou seja, o funcionário ele se sente valorizado. O que ele vai fazer? Não, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos empenhar mais. Não estou dizendo que o funcionário da SAI não se empenha, pelo amor de Deus, porque, aliás, temos muitos orgulhos aqui em Ourinhos. Os funcionários da SAI com certeza. Estão entre eles, tá? Funcionário da SAI, você, às vezes com frio danado, 7 horas da manhã, você olha um buraco aberto, o esgoto, você vai, olha lá dentro, tem 2 funcionários da SAI consertando pra gente poder, exatamente, pra gente poder ter a nossa vida. Problemas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é um problema de gestão. Exato. De gestão, você vai fazer isso, você vai fazer... E o Inácio chegou
né? E fez isso. Tivemos um... Então, o que quer dizer? Havia problema? Havia problema, professor. Para que tapar o sol com a peneira? Admita, havia problema. Agora, essa CPI chegou à conclusão que não tem o que investigar. Como que não tem o que investigar? Tem que investigar. Se as pessoas estão sem água na casa delas, tem o que investigar. Né? Tem o que investigar. Porque assim, o que eu vejo lá na Câmara, e muitas pessoas também vê, eu acredito que tenha pessoas honestas, sim. Eu acredito muito nisso. Existe sim a pessoa bem intencionada, e também eu quero deixar um grande abraço maravilhoso para o Sérgio Meneghelli, um fantástico prefeito de Colatina. Esse cara é fantástico. Meus parabéns pelo que ele vem fazendo pela cidade lá, que é mais ou menos o tamanho de Ourinhos. E aí eles não votaram para abrir essa CPI. Aí o que eu vejo lá, 12 vereadores contra 3 vereadores, e fica nessa queda de braço, e o prefeito, o executivo, o legislativo, e a população sofre. Sim. A polarização, de novo, né? A tal da polarização. A polarização. Ela não é boa. Exato. Não é boa. E todos têm culpa nisso, tá? O prefeito, quando ele sempre insiste em falar, não, gestão anterior, não tinha, agora tem. Essa propaganda, que é uma propaganda de provocação, sabe, isso não daí é bom, não é bom. Não é bom. Não é bom. Quando ele tem a oportunidade de, não, vamos chamar todo mundo. Por exemplo, vamos jogar mais lenha na fogueira ainda, porque aqui o jogo rápido não tem censura, né? Sem censura. A relação dele com o Capitão Augusto. A vontade que eu tenho, eu vou abrir o coração para vocês agora aqui. A vontade que eu tenho é de pegar os dois. A minha esposa é professora de nível 1, dá aula na educação infantil. E quando criança começa a fazer trabalho, o que você faz? Você pega as duas e fala, pede desculpa pro seu amiguinho, abraça ele agora. A minha vontade era pegar esses dois e fazer uma coisa parecida. Por quê? Gente, acabei de dizer, eu tô sendo sincero, o que eu penso, Alexandre, tá? Capitão Augusto é bem intencionado, Lucas Pocá é bem intencionado, embora tenha todas essas situações que nós estamos falando, tá? Mas é assim, eu estou sendo ponderado aqui. Os dois têm muito o que fazer pela cidade, só que os dois grupos políticos se odeiam. Um fica provocando o outro, um fica polarizando a discussão, um fica cutucando o outro. E não tem certo e errado nessa história. Por quê? Porque se os dois não estão conversando e a briga, a picuinha deles está em primeiro plano e a população em segundo, então os dois estão errados. Entendi. Concorda comigo? Claro. Porque a vaidade no político é o pior câncer. Né? Porque o que acontece? Às vezes fica discutindo quem que é o pai da criança, professor. O importante não é quem construiu o posto de saúde. O importante é que a população vai ter um lugar para poder tratar da sua saúde. Você ficou doente, você vai lá, você é bem atendido. Sim, você vai lá na farmácia, tem remédio, né? O que não ocorre hoje. E outro detalhe aqui, eu vou cortando algumas coisas, porque, gente, é muito assunto, né? E a gente vai falando, né? Entrou mais gente aqui na live. Olha lá. O Itamar, o Laércio, o Greik mandando novamente um abraço aqui. E outro detalhe, os escândalos lá que teve do Arena Cross, a compra de Alfajor. Sim. Escândalo na cultura, você já falou. Sim. E aí? Arena Cross, eu vou falar de um bastidor agora, né? Que nós estávamos cobrindo lá o Arena Cross. O que acontece? Nós conversamos muito com o promotor, e quando eu digo nós, é porque eu não vou sozinho. Quando é uma matéria polêmica assim, geralmente eu vou com algum outro colega jornalista. Mesmo trabalhando em veículos diferentes, né, como eu acabei de falar, nós jornalistas, né, costumamos a fazer isso, justamente para nos proteger, porque quando o assunto é muito polêmico, a gente pode ter problemas, então a gente vai geralmente em dois, né? Quem costuma sair bastante nessas loucuras aí é eu e a Letícia Azevedo, que está trabalhando lá com o pessoal da GRP. Fomos lá e conversamos com o promotor. O promotor disse o seguinte: foi um dinheiro muito elevado para um evento de um dia. Tá? Embora não seja, a princípio,
uma corrupção comprovada ou um mau uso do dinheiro público comprovado, tem que questionar isso. O que Ourinhos herdou? O que Ourinhos herdou com Arena Cross? Além dessa polêmica, o que Ourinhos herdou? Eu lembro que no mesmo ano, professor, Ourinhos não conseguiu fazer aquela cantata de Natal, que é 100% ourinhense, né? Maravilhosa. Meninos e meninas ali da escola, do centro cultural, que a população adora. Porque até a esposa tem apoio do da Celso, população. Zanuto, todo mundo empenhado, Tem apoio da população. E eu lembro que na mesma época falou: olha, o valor é elevado e nós não temos como fazer de novo. Ok, mas arrumou-se dinheiro para fazer o Arena Cross. E depois se disse que o dinheiro era de uma emenda, mas não existe isso de você primeiro gastar e depois colocar a emenda. Tivemos uma presidenta que caiu por causa disso. Chama-se pedalada. Exatamente, porque na região teve a Arena Cross que foram executadas com 100 mil. Algumas não tiveram custo. E aqui ficou mais de 500 mil. Então, aí vai. Bom, Arena Cross é uma coisa boa colocar Ourinhos na rota desses esportes? Eu acho positivo, mas como assim? Eu também concordo com todos os esportes, mas e aí? Como assim? 1 ou 2 dias de evento. Um dia de evento. E 500 mil, mais de 500 mil. Um dia de evento. Assim, também... Né? E poderia ser feito, esse dinheiro poderia ter sido feito, por exemplo, na cantata de Natal, que a população adora. Você olha o público da cantata de Natal, todas as classes ali, os bairros mais distantes, o pessoal da região central, você vê famílias, pessoas idosas, crianças, todos ali participando, que é uma coisa importante, e seria um diferencial. É o que Ipauçu, por exemplo, Ipauçu e Ibirarema, que a gente citou aqui no começo, fizeram com o enfeite de Natal deles. É aquele negócio, é o planejamento. É a gestão. É você descer, é você abandonar a sua vaidade. É a vaidade. Vaidade chamar, vamos fazer, vamos. Dá pra gente. Porque quando você chama a pessoa pra trabalhar, o que acontece? Às vezes até um comerciante fala assim: poxa, mas eu tenho um material aqui que, isso aqui não precisa alugar, porque eu tenho aqui, eu posso emprestar. Até tem uma bomba aqui da gestão atual, mas só que eu não posso ainda mencionar a bomba da gestão atual, mas está para explodir aí. Vamos aguardar as autoridades, vamos aguardar a justiça se posicionar, porque a gente não pode falar assim, eu acho. Nós temos que falar assim, aconteceu isso, por isso. Agora, então, a respeito, você tinha falado uma outra coisa além do Arena Cross? Do Arena Cross, eu só complementando o Arena Cross, o Alfajor, lembra do Alfajor? O Alfajor. 200 pergunta aqui, opa. O Alfajor. O Alfajor é o seguinte, veja bem, deixa eu terminar concluir o Alfajor. E vem os cargos. O que acontece? É outro exemplo. Ok, vamos. É para as crianças, professor. Ok, é gostoso a criança receber um doce no Natal, ou no Dia das Crianças, ou no caso na Páscoa, no Dia das Crianças. É bom. Mas vamos fazer isso com transparência? Com transparência, porque ele falou assim. Porque eu fui lá buscar esses documentos. Sim. Cadê onde que eu olho aqui, produção? Aqui. Nós vamos buscar. Vamos aqui. Câmera 1, produção. Nos comentários aqui. Tá. Então, foi com documento, né? Pelo Observatório Social, peguei documento. Eu gravei aquele vídeo repudiando essa compra de Alfajor, 200 mil reais essa compra. E aí. As mães, ele falou assim, ele faltou falar meu nome, né? Ele falou assim, ele estragou a surpresa que era para as crianças. Jogou nas suas costas. Né? Jogou nas minhas costas ainda, tá, senhor? Tá bom, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Eu fui lá conversar com as mães. As mães falam assim, eu quero a merenda.
Eu quero uma nutricionista. Sim. Eu quero que o meu filho chegue lá na escolinha, se alimente bem. Aí eu olhei no edital, estava escrito assim: Secretaria, Gabinete do Prefeito, Secretarias e Secretarias. Então, não estava destinado exclusivamente para as crianças. Estava destinado por Gabinete do Prefeito e Secretarias. Então, é um absurdo. Isso aí tem documento no Observatório Social, está no edital. E estamos sendo transparente aqui. Se ele fosse transparente, aí a conversa era, mas 200 mil? Sim. Né? Mesmo que fosse, existe isso em outros municípios, né? Na época da Páscoa, por exemplo, de dar um ovo de Páscoa para cada criança matriculada na rede pública municipal. Não tem problema algum. É importante, todos, independente de qualquer coisa, ganham. A criança merece. Lógico que merece. Imagina aquela criança mais pobre que às vezes não tem o pai, a mãe não tem dinheiro para comprar. O ovo ele tem. O problema não está lá, está na gestão, está no planejamento. Então... Foi feita uma pergunta agora pelas redes sociais, né, sobre os cargos comissionados. Tem tanto cargo. O que acontece? O cargo comissionado é o seguinte, é um tema complicado. Primeiro porque cargo comissionado é necessário para o governo poder funcionar. Você precisa ter, além dos funcionários concursados, você precisa ter pessoas que estejam na mesma vibração, vamos dizer assim, né, na mesma vibe que você. Tá? Então não é errado. O errado é você colocar como chefe um cara só porque ele te ajudou na campanha. Você coloca o cara lá e às vezes o cara não é o mais competente para aquilo. A população merece sim um funcionário competente, tá? Então, primeiro ponto. Aí tem o secretário adjunto, auxiliar de secretário. Aí você tem lá, a prefeitura fala que são 100 e poucos funcionários, cargos comissionados, mas não é só isso, gente, porque a gente tem também aquilo que a gente chama de função gratificada. O que é função gratificada, professor? Vou explicar Maria ao padre aqui. Aqui, vai lá. O que acontece? Função gratificada é o seguinte: o cidadão é auxiliar, né? Ele é concursado e é auxiliar. Aí quando entra o prefeito fala, você vai continuar recebendo como auxiliar, mas como eu vou colocar você numa função de chefia, por exemplo, você vai receber essa diferença. Então é a função gratificada. Tá errado? Não tá. Eu até acho que é melhor você pegar alguém que é da rede, que é funcionário público, e dar a ele, porque ele vai conhecer, ele vai saber o que está acontecendo. Eu até acho legal, mas isso tem que entrar na conta também, professor. Então não é só 100 e poucos, tem mais. E no caso da educação, por exemplo, logo quando o prefeito entrou, ele transformou todos os cargos de diretor e vice em cargos comissionados, porque não era mais escolhido por um processo seletivo nas escolas, era apontado pelo prefeito. Gente, eu sou professor, trabalhei na rede pública municipal de Ourinhos e tem muita gente boa, muitos colegas meus dirigindo escolas que são cargos de confiança, mas muita gente boa. Até vamos citar que é um rapaz que eu admiro muito, que faz um trabalho muito bom no Racanelo, que é o professor Lucas Schoit. Fantástico. Muito bom, fantástico, funcionário. Gosto dele, né? Muito bom. Ótimo professor. Ali o Racanelo faz coisa ali impressionante, do Arco da Velha. De repente, né, tem desfile de moda, tem de tudo. As avaliações externas do Racanelo, as notas são sempre muito altas, e isso é muito bom, tá? Mas o que acontece? Acaba sendo também cargo em comissão. Ok? Então, por que não fazer isso de forma mais transparente? Já pensou, puxando esse gancho aí, você está lá há 30 anos, né? Você tem uma experiência, vamos supor lá, você está ganhando, um exemplo lá, R$2.000, vamos colocar, vamos arredondar aqui, R$2.000, ele ganha R$2.000, há 30 anos. Aí chega um cargo comissionado, do nada, sem saber nada daquela profissão. Que às vezes nem tem competência. Ele não tem competência, mas ajudou na campanha, eu devo favor, né? Fica aquele negócio, eu devo favor. E aí coloca lá, sendo seu superior, ganhando R$10.000. Fica difícil trabalhar desse Aí o que acontece? Ele fica sentado lá na mesa dele,
mandando uma coisa que ele nem sabe. E você há 30 anos ali, concursado, sofrendo, ganhando, pedindo pelo amor de Deus uma promoção, e tem capacidade para isso, ser submisso a uma pessoa que não sabe nada. Sim. É lamentável. É complicado. E às vezes, nesse começo de ano aí, nós temos algumas denúncias que foram feitas e que eu estou apurando, sempre como eu disse para vocês, né, com o princípio, a verdade, a honestidade, ética, a gente costuma sempre dar a oportunidade da pessoa falar antes de publicar qualquer coisa. E aí o que acontece? Para não dizer que a gente está falando mal só do Lucas Pocai, nós temos aí vereadores da oposição, inclusive, né, que tem aí alguns esqueletinhos no armário. Sim. Né? Temos vereadores da situação que tem alguns esqueletos no armário também. Temos funcionários de cargo de comissão que as pessoas falam, olha, ele não aparece aqui no setor para trabalhar. Né? Então, isso é o controle social. Isso não é errado o que a gente está fazendo. Chama-se controle social. É um direito que a população tem e a imprensa tem essa obrigação de estar sempre aí falando aquilo que a população precisa e que é nada mais nada menos que um direito. Você sabe que o jogo rápido, ele é rápido, mas não está sendo tanto rápido. A produção já está levantando placa lá. Sim. Né? Eu vou só agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a nossa live na TV. Está aqui o Vinícius, a Neia, um beijão, Neia, o Greik novamente, o Michele, Cida, Guilherme e Itamar. O Hernani também está assistindo aqui, ó. O Hernani, maravilha. O Hernani, aqui, o meu tá... A Neuza Fleury, eu vou te falando aqui. Vai falando. Neuza Fleury. Que orgulho, rapaz. Laércio. Que orgulho. Eduardo. O Itamar Rabelo. O Itamar. O Guilherme dos Vicentinos. E o Guilherme dos Vicentinos. Muito bom. Muito bom. Um grande abraço. Gente, eu vou deixar o Alexandre Mancini com as considerações finais e depois eu volto aqui encerrando o jogo rápido. Certo. Queria dizer para a população aí, para todo mundo que acompanhou, gente, pessoas que eu admiro muito estiveram aí acompanhando. Eu estou feliz com isso, estou muito contente, muito feliz profissionalmente. E dizer o seguinte, de repente a população manda pra gente, né, uma denúncia, eles falam assim, mas demorou, nem foi, não é, que às vezes a gente vê que não houve irregularidade, ou às vezes também é muita denúncia, viu, professor? É muita denúncia, tem coisa que acaba demorando bastante, e como a gente precisa investigar, às vezes fica um pouco complicado, mas o meu celular está na página da TV Sam. Está o meu celular lá, você pode mandar o WhatsApp se você tem alguma denúncia para fazer, alguma reclamação, alguma ponderação, pode mandar a hora que for, ok? Que aqui a nossa obrigação é essa. Eu fiquei muito feliz de ter participado aqui, fico muito feliz de ser reconhecido às vezes, né? As pessoas chegam, olha, tem tal problema, e aí, quando a gente vê que a prefeitura vai lá e resolve o problema, a gente fica muito feliz também. Por quê? Porque essa é a sociedade funcionando positivamente, né? E a gente fica muito feliz com isso, e eu fico particularmente como jornalista e como profissional, fico muito feliz também. Eu agradeço a sua grande presença aqui no nosso Jogo Rápido. Estou muito feliz, gente. Eu tenho que finalizar o programa. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo Jogo Rápido. Tchauzinho.